Últimos dias. O coronavírus. E agora? Isso. O coronavírus instalou no mundo inteiro. Praticamente todos os países, as pessoas estão sofrendo com esses sintomas e em seguida a morte. Inscreva no canal. Pois é, o que significa o fim do mundo? É o termo do sistema de coisas? Não. Aqui, alguns trechos da Bíblia falando sobre o fim do mundo e algumas perguntas que fizeram a Jesus sobre o sistema de coisas. Em Mateus, capítulo 24, versículo 3, diz: Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Segundo Pedro, capítulo 3, versículos 5 a 7 diz: Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu e o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Marcos capítulo 13, versículo 4 diz: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. Em 1 João capítulo 2, versículo 17, explica que não é o fim da terra, mas do sistema iníquo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Tempo do fim precede a destruição. Mateus capítulo 24, versículo 14 e 34. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Escape para justos. Segue-se novo sistema. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 9. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia de juízo, para serem castigados. Em Revelação, capítulo 7, versículo 14 a 17. E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram de grande tribulação, levaram as suas vestes e a branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. É preciso estar atento aos sinais dos últimos dias, sinais providos por Deus para nos orientar. Vocês prestem atenção. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 5. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobreviverão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos,
blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de 1 a 4. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabes muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Os que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Mundo deixa de reconhecer seriedade. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3, 4 e 7. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo, onde está a promessa de sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mateus capítulo 24, versículo 39. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Deus não é vagaroso, mas dá aviso. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Recompensa por estar atento, alerta. Lucas capítulo 21, versículo 34 a 36. E olhai por vós, para que não aconteça com o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Porque virá com um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Irmãos, fiquem atentos aos sinais, orem, fiquem espertos. Obrigado por assistir e ouvir, e não se esqueça de inscrever no canal.